pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, na última aula a gente viu lá a questão do sujeito e do predicado e os tipos de sujeito, né? Então, hoje eu vou deixar para vocês a atividade da 80 e da 82, que vem trabalhar essa questão aí do sujeito. Quero que vocês realizem essa atividade. Qualquer dúvida, vocês me enviem, tá? Quais são as dúvidas? E já deixando para vocês que no próximo dia 4, correção do capítulo 3, tá? Correção do capítulo 3 vai ser dia 4/6. Lembrando que não é gravado, certo, gente? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês me mandam, que eu tiro na correção. As fotos das atividades precisam chegar antes do dia 4, porque depois que a aula da correção for pro ar, eu não aceito mais as atividades, certo? Então, hoje eu vou resolver com vocês, que é pra gente ver tudo que aprendeu nessa unidade 3, tá? As páginas 83 e 84. Pelo tamanho do meu quadro, e vocês sabem que minha letra é gigante, eu vou fazer ditado. Porque se eu for escrever, a gente vai passar o dia inteiro, 24 horas de vídeo, certo? Então diz assim, ó. Nesta unidade, por meio de textos, de exemplos e de definição de alguns conceitos, você entrou em contato com informações que contribuíram para a sua aprendizagem e o seu crescimento intelectual e pessoal. Agora é hora de sintetizar esses conceitos. A gente viu figuras de linguagem, tá? Metáfora, comparação, personificação, hipérbole. A gente viu o sujeito, tá? Quem é o sujeito? Aquele que pratica ou sofre a ação. O predicado, que dá qualidade à ação que o sujeito está fazendo. E o guia de cidades, que foi quando vocês viram lá a questão das cataratas do Iguaçu e sobre a biodiversidade da floresta amazônica. Num primeiro quesito, vem dizendo assim: explique o que são as figuras de linguagem e associe as figuras estudadas nesta unidade à definição de cada uma. Aí, no primeiro tem perguntando, as figuras de linguagem são, aí vocês vão botar aí, que são recursos expressivos utilizados com o intuito de ampliar o significado de um texto ou também suprir a ausência de termos adequados de uma frase. É um recurso linguístico que vai atribuir características a mais ao texto de vocês. Aí ele diz, faça a associação entre as colunas. A para metáfora, B para comparação, C para personificação, D para antítese e E para hipérbole. Trata-se da atribuição de características humanas, como sentimentos, linguagem humanas e ação do homem, a seres irracionais ou a objetos inanimados. Isso estamos falando sobre personificação. O segundo quadrinho diz assim, trata-se de um tipo de comparação, mas sem os termos comparativos, tal qual, como, tanto, quanto. Nessa figura, a comparação entre dois elementos está implícita, está escondida, trazendo uma relação de semelhança entre eles. Estamos falando, então, da metáfora. Consiste no uso de palavras, de expressões ou de ideias que se opõem. Paradoxo consiste na presença de elementos que anulam-se em uma frase, deixando figurar uma situação que foge da lógica. Então, estamos falando aí da antítese, certo? Consiste na aproximação entre dois elementos por meio de uma característica semelhante entre elas, dando a um as características do outro. Apresenta obrigatoriamente termos comparativos, então está na cara que é comparação. E trata-se do emprego de palavras que expressam de forma intencional uma ideia de exagero, morri de tanto estudar. Então é uma hipérbole, certo, gente? O segundo quesito está dizendo assim, defina sujeito e os tipos de sujeitos possíveis. Aí tem assim, sujeito é o termo da oração que informa de quem ou com quem se fala. O verbo tem que o quê? Concordar com o sujeito. E ele pode ser do tipo determinado, que vai apresentar-se da forma simples, composto ou oculto. Lembrando que simples só tem um núcleo, composto tem dois núcleos, e oculto é aquele que a gente vai descobrir através do contexto que ele está inserido. E tem do sujeito de forma indeterminada, ou ainda as orações sem sujeito, certo, pessoal? Terceiro, defina predicado e os tipos de predicados possíveis. Aí diz,
Predicado é o termo da oração que traz informações a respeito do sujeito. O verbo sempre se encontra num predicado. Lembrem lá do 7º ano, que vocês erraram muito na prova. Quando eu botei lá da questão, vocês separavam o predicado do verbo. E o predicado não se separa do verbo, tá? O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal, certo? O quarto diz assim: nos enunciados a seguir, identifique e classifique o sujeito e o predicado. Letra A. Crimes de intolerância deixam-me perplexa. O sujeito é simples, porque o sujeito é crimes de intolerância. O predicado, verbo nominal, deixam-me perplexa. B. Pedro e seu amigo atravessavam a rua desatentos. O sujeito agora é o quê? Composto, porque foi Pedro e seu amigo. O predicado, verbo nominal, atravessaram a rua desatentos. C. No parque, a ausência de sinalização prejudica os turistas. O sujeito é simples, porque é só a ausência de sinalização. E o predicado, verbal, no parque prejudica os turistas. D. Todos permaneciam quietos no auditório. Sujeito, simples, o todo. Predicado, nominal, permaneciam quietos no auditório. Letra E. Os colegas e os professores consideraram-no muito estudioso. Qual é o sujeito composto? Os colegas e os professores. E o predicado, verbo nominal, consideram-se muito estudiosos. No quinto diz assim: escreva quais são as características do gênero guia de cidade. A principal característica é um detalhamento exaustivo, tá? Muito grande de informações, porque ele precisa dar características para você querer conhecer esse lugar. A linguagem é direta e não tem muito arrudeio, tá? Informação objetiva e bastante clara, como telefone, horário, preço, localização, breve descrição do lugar que você vai ver. Não há espaço para julgamento ou recomendações. Apresenta índices como história, atrações turísticas, atividades, visitas guiadas, festas e eventos. Onde dormir, onde comer, onde beber, onde comprar, informações e questões de transporte, tá, gente? Lembrando que dia 4/6, toda a correção do capítulo 3, todo o capítulo 3 vai ser corrigido. E vocês façam aí a 83 e 84. Foi o que a gente acabou de fazer, vocês vão fazer da 80 a 82. Tirar foto e me mandar. Beijos!